Salve Maria! Hoje estamos aqui para mais um vídeo. Desta vez, um vídeo muito pedido, que é a respeito de Antônio de Oliveira Salazar. Bem, a ideia inicial do vídeo era fazer um vídeo apenas sobre a economia, do Estado Novo, que era algo que eu vinha planejando há um bom tempo, mas quando eu fui atrás, das minhas anotações e as coisas que eu guardei para fazer esse vídeo, eu me recordei que eu não apenas, certo, guardei informações a respeito da economia, como eu havia guardado várias informações a respeito das leis e de muitas coisas ditas sobre o Estado Novo Português. E assim sendo, eu cheguei na conclusão de que não basta eu tratar apenas da situação econômica, como eu devo tratar também outros assuntos como a própria vida social e os caracteres mais abrangentes desse Estado. Bem, muitos dos temas que vamos tratar aqui, e o tema em si, ele pode causar certos incômodos, justamente, certo? Porque iremos contra o senso comum a respeito de Antônio de Oliveira Salazar. Não buscaremos aqui fazer uma crítica, nem tentando demonizá-lo, e, se possível, não tentando elogiá-lo, porque os bens que ele fez foram tão grandes que é difícil não fazê-lo. Assim sendo, antes de começarmos esse vídeo, como gosto de restaurar o costume, vamos fazer uma oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Espírito Santo, guia meus atos, palavras e modo de agir, para que eu haja segundo a sua santa vontade e não os meus ímpios desejos, que eu não haja segundo desejo pessoal ou ideologia, mas sim segundo a vontade de Cristo. Se não for bom que eu fale, que eu me cale. Se for bom que eu fale, que eu consiga falar. Se for para eu transmitir uma mensagem, que eu transmita. Se não for, que eu não transmita. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Iluminai nossa inteligência e orientai-nos, para que tenhamos facilidade para memorizar, aprender e inteligir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Bem, vamos começar então com o podcast de hoje. Primeiramente, eu devo dar um contexto do que ocorreu para que Salazar chegasse no poder. Não vou focar tanto nos antecedentes, mas em si, do governo dele em si, do Estado Novo Português. Bem, primeiramente, precisamos compreender que Portugal passava por uma derrocada da monarquia e as forças republicanas elas tomavam conta do país, de forma semelhante ao que aconteceu na Espanha, mas não da mesma forma, certo? De uma forma muito mais leve do que aquilo que tivemos lá. E assim sendo, com os republicanos assumindo o poder, isto é, se instaurando um governo democrático, o país não caminhava bem. E, somando-se, claro, com a Primeira Guerra Mundial e outros conflitos interiores e externos, o país entrou numa crise muito brutal, que essa crise iremos descrever mais adiante. Mas agora, sobre a figura de Salazar, Salazar ele era um indivíduo muito humilde, como se relata por todos aqueles que o conheceram. Inclusive, existe um relato de uma das empregadas de Salazar que ela comenta que ele era um bom homem, e o foi desde o início até o fim. Ele era católico, um católico devoto, que, quando era mais jovem, ele entrou para o seminário, ele pretendia ser um sacerdote. Mas, por conta da situação política, ele acabou deixando de lado o sacerdócio e se formou em economia. E se tornou um bom economista. Isso trataremos mais adiante. A escala dele ao poder não foi por meio de armas, não foi de forma bruta, mas sim de forma diplomática. Justamente porque Salazar em questão era um homem de grande genialidade, de grande rigor intelectual. E ele, de maneira orgânica e natural, conseguiu subir nos cargos, chegando no cargo de ministro da Economia e, por fim, quando ele finalmente vai assumir e começar a fazer suas medidas, em 1932 se torna presidente do Conselho dos Ministros.
onde sobe diplomaticamente ao poder. E é em 33, com o Estado Novo, que começam as aplicações seguintes, as quais iremos relatar. Primeiro ponto importante de se ressaltar. O problema econômico, ele não é atribuído a uma questão ideológica. Se nós pegarmos, por exemplo, a questão do nacionalsocialismo, o problema econômico ele é atribuído, claro, à dívida da guerra, isso é óbvio, mas também é atribuído à questão externa, certo, das finanças internacionais do juge. Enquanto na Itália fascista, os problemas econômicos eles são atribuídos também a certos elementos exteriores, tal como o domínio de outros países sobre o comércio italiano. Tanto que Mussolini ele opta por aplicar medidas protecionistas, medidas de desenvolvimento nacional interno. Agora, com Salazar, temos uma postura totalmente diferente dessas, justamente porque ele não busca acusar qualquer grupo da crise econômica. Por mais que ele critique, por exemplo, o socialismo, o comunismo e as ideologias adversas, ele não acrescenta isso como motivo da desordem, mas sim, ele acrescenta justamente questões burocráticas, questões de desorganização, de falta de unidade nacional. E para pegar das próprias palavras de Salazar, como eu pegarei várias vezes aqui nos contextos, abre aspas, no orçamento, na tesouraria e em todas as contas, o exagero das autonomias, legais ou ilegais, e o atraso nos pagamentos, na liquidação, nas escrituras e na estatística estabeleciam a incerteza e a confusão. É preciso realçar, era muito desorganizado a forma como organizavam-se todos os escritos, todos os números. Apenas para dar um exemplo, apenas para que vocês tenham um exemplo. A dívida pública, ela não tinha um padrão com o qual se pagar. A forma como a dívida pública ela era paga era de acordo com a moeda do país que o cobrava, ou seja, podia ser em franco, podia ser em moeda inglesa, podia ser em qualquer tipo de moeda que fosse cobrada. Então você não tinha nem mesmo uma taxa de câmbio coerente. Não havia como fazer os cálculos de forma tão correta. Futuramente, Salazar ele vai colocar a Libra como a moeda padrão para esse tipo de operação. Mas por hora ainda não vem ao ponto. A questão é, com o atraso dos pagamentos e da liquidação, o que isto significa? Imagine que uma economia está girando, certo? Todos os empreendedores, eles começam a fazer os seus devidos empréstimos, certo? Ou seja, o banco, ele faz uma liberação do dinheiro, e com essa liberação de dinheiro e esse aumento de compra temporário desses empresários, teremos um aumento de empreendimentos, correto? Só que esse aumento dos empreendimentos, dos empreendedores, não irá de primeira instância gerar uma produção ou uma deflação ou um aumento de riqueza. Mas, como você teve um aumento da quantidade de dinheiro no mercado, num primeiro momento, o que haverá é uma leve inflação acompanhada desse aumento de produção. Essa leve inflação, como demonstra Schumpeter em seu livro sobre o desenvolvimento econômico, ela apenas será corrigida quando for liquidada esta dívida com o banco. E aquela riqueza gerada, seja por meio de impressão monetária, ou seja por empréstimo, ou seja como foi feita, for liquidada por meio do pagamento deste empréstimo. Além, claro, da superação em produção, ou seja, do sucesso. Então, se você tem vários empreendimentos no país, seja por meio de empréstimos feitos de forma individual pelos empresários, seja por empurro governamental ou keynesianismo, seja o que for, caso esses empresários não tenham um sucesso, seja por serem sufocados pelas taxas de juros e não poderem pagar, liquidar suas dívidas, seja por desordem financeira, ou seja até mesmo por tributos abusivos que impedem que ele consiga enriquecer, tudo isso conlui para o aumento da inflação contínua. E esta inflação tende a aumentar. E a dificuldade em si
pagar esta dívida se aumenta ainda mais. Porque com o aumento da inflação, em decorrência disso, os bancos tendem a aumentar a taxa de juros. Ou melhor dizendo, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros para que, com o aumento da taxa de juros, as pessoas busquem empreender menos, busquem contrair menos dívidas, certo? E desta maneira, certo, diminua-se o consumo. Porém, em contrapartida, aqueles que anteriormente contraíram dívidas agora possuem as suas dívidas aumentadas por conta do aumento da taxa de juros e terão ainda mais dificuldade para liquidar essas dívidas, o que dificulta ainda mais a possibilidade deles acabarem com esse pico de inflação que se gera quando se pega os empréstimos. Prosseguindo. Abre aspas. O Estado não se conservava, antes devorava a riqueza da nação e consumia ou deixava consumir o capital coletivo que recebera do passado e as enormes somas que lhe agravariam o futuro. Abre aspas. Não podia ter nem os cuidados, nem os fundos necessários para restabelecer e alargar a rede de comunicações terrestres e marítimas, para estimular a expansão da agricultura, da indústria e do comércio, para resolver o problema da eletrificação e para fazer nascer uma nova vida fecunda e ordenada na metrópole e nos nossos domínios coloniais. E eu vou buscar aqui, eu tinha uma taxa, deixa eu ver onde que eu deixei, acho que aqui, isso. Os algarismos seguintes exprimem, referidos, todos os milhares de contos a curva da evolução do déficit orçamental, quebrada apenas por uma reação transitória em 1912 e 1914. Então vamos pegar aqui. Vocês não estão vendo, mas eu estou vendo, vou buscar traduzir tudo. Não vou falar todos os números da lista. Mas aqui, entre 1910 e 1911, no saldo da conta que está tendo do aumento da dívida está 0,3. 0,3. Vamos andar alguns anos aqui. 1917 e 1918 já está em 87, de 0,3 para 87. Vamos pegar aqui, então, para pouco antes de Salazar assumir. Entre 1927 e 1928, aumentou para 181. Ou seja, 0,3 para 87 para 181. Considerados em globo, estes saldos exprimem-se por um déficit total de 2.684.724 contos. Por tais condições, a produção nacional em Portugal era cara e difícil, e assim sendo, facilmente vencida pela concorrência estrangeira no mercado interno. Outra questão que atrapalha muito no crescimento econômico é a falta de coragem de se empreender. Então imagine você, já temos possuído a falta de pagamento das dívidas, já temos um aumento e agravamento da crise econômica. Assim sendo, a falta de confiança na melhora econômica gera um efeito bolota. Gera uma bola de neve, no qual menos pessoas irão acreditar nisto e menos pessoas tentarão empreender. E é necessário que haja um empreendimento para que você tenha um aumento de riqueza. Senão você não vai ter nada para contrabalancear o aumento de moeda. E ele cita, por decorrência disso, uma restrição do crédito. E, por fim, ele cita algo muito comum de se ocorrer em tais situações, que é justamente a usura. Ou seja, os juros, eles tomam um papel abusivo e tudo o que há de parasitismo, de ganho ilícito e não natural da riqueza, se torna perene em tal contexto. Agora, um ponto essencial que já não é mais econômico, mas sim administrativo. O governo democrático, por si, por ser extremamente burocrático, perceba, as monarquias, elas fiam-se, e isso quem demonstra Hans Hermann Hoppe, acima de uma finança muito mais familiar e muito mais controlada, pois caso se endividem, a dívida fica para seu herdeiro, seu filho, e uma família não quer endividar-se a si mesma, enquanto num governo democrático, onde a dívida é deixada para o próximo sucessor, não há um estímulo para fazer investimentos de longo prazo, mas sim de curto prazo. E isso, a longo prazo, tende a ser extremamente prejudicial, porque não há uma política reta. Mas, além disso,
existe aquela extrema e desagradável burocracia na qual todos os organismos da instituição pública são totalmente divididos e cada um age por si próprio. Então, em outras palavras, em vez de haver um interesse comum, igual e coletivo, há divergências que impedem com que certas medidas possam ser tuteladas. Então, por exemplo, suponhamos que um líder, certo, queira realizar um grande projeto econômico. E esse projeto econômico, para que ele seja realmente profundo, ele deve exercer-se sobre todas as bases e sobre todos os alicerces dessa vida econômica. Assim sendo, é necessário que ele possa ter um plano de ação maior. Porém, quantas democracias você consegue citar que foram capazes de realizar esse tipo de ação? Nenhuma. O máximo que as democracias conseguiram fazer foram projetos econômicos de menor escala. Pequenos projetos, projetos planejados para 4 em 4 anos. No máximo de 8 anos de governo. Os únicos países que você percebe que conseguiram realmente criar um projeto de longo prazo e funcional foram, por exemplo, a Rússia, justamente porque lá você não teve um câmbio de governo. Então, em outras palavras, percebe-se que as democracias, em matéria de projeto econômico, né, falo das democracias liberais, claro, melhor se saem quando menos há cambiabilidade de sua governança. Em Portugal, a questão era muito simples. Como iremos alavancar toda a nação para fazer um projeto econômico se cada simples planejamento tem que passar pelo parlamento e o parlamento irá aprovar de forma completamente arbitrária segundo os interesses de cada partido e cada grupo? Isso não cria a união da nação, isso não gera progresso nem econômico, nem social, nem político. Assim sendo, Salazar dissolveu as câmeras, dissolveu os partidos. E, assim sendo, começa as organizações de uma nova base de Estado. O Estado Novo. Assim sendo, não havendo mais o parlamento impedindo a ação política genuína, real e efetiva, havia agora uma real liberdade do Estado. Pois não mais instituições intituladas do povo, mas não sendo do próprio, cercavam e reprimiam o Estado. E não mais o Estado haveria de reprimir o povo em sua contramão. Libera-se dessa forma, com a extinção destas instituições e mecanismos de desgoverno, de desordem, de atomização política, abre-se assim um caminho possível para governar. Agora, algo importante. Devemos falar da questão da queda de produtividade das receitas públicas. O governo já não conseguia os lucros que necessitava justamente para manter toda a infraestrutura pública. E este mesmo tinha receio de gastar. Salazar, ele alinhou o gasto público junto da iniciativa privada, de tal forma que o gasto público auxiliasse também a iniciativa privada e a iniciativa privada auxiliasse o setor público. E, para isso, falarei, então, do corporativismo português. Mas, antes, apenas para pegar alguns dados aqui. Sobre a questão da queda de produtividade do Estado, de 1919 a 1920, o lucro da receita do Estado estava em 16.455 libras. E, posteriormente, em 1923 a 1924, em torno de 4 anos depois, foi para 6.624, ou seja, de 16 mil e pouco a 6 mil e pouco. Tivemos um corte de menos 10 mil, de mais da metade do lucro das finanças do Estado. E tudo isso por desorganização, em primeiro lugar. E, claro, né, porque elas eram sugadas pelo endividamento público. Mas, antes que possamos continuar, eu vou falar a respeito do corporativismo português.
Antes de tudo, dar uma breve introdução dos outros métodos de corporativismo, com exceção do corporativismo medieval, para que nós não nos prolonguemos tanto. O corporativismo, em voga durante o período, citarei em primeiro o corporativismo fascista, para que nós tenhamos um exemplo mais claro. Na Itália fascista, com a criação das câmaras corporativas em 1936, observamos que, com a ideia de manter todo e qualquer organismo, seja de produção, seja de comércio, seja de qualquer tipo de ramo que seja, dentro da ordenação do Estado, acabou-se por gerar um certo problema, que, no excesso de rédeas, aquilo que deveria ser um controle acabou se tornando em alguns aspectos uma burocracia e um descontrole. Então, vejamos. No corporativismo fascista, tínhamos a Câmara das Corporações, e por meio da Câmara das Corporações, né, cada corporação ela agia com um representante eleito por aqueles que eram membros da corporação, e cada corporação representava um certo setor de trabalhadores. Então, suponhamos que você fosse um engenheiro, você é membro da corporação dos engenheiros. Mexe com a agricultura, membro da corporação da agricultura. E o voto que se fazia não era voto para o líder, mas sim voto para os representantes dessas devidas câmaras corporativas. Isso não é novidade, qualquer um que ver o nosso podcast a respeito do fascismo italiano vai ver isso de forma bem detalhada. Eu estou aqui resumindo de uma forma bem geral. Agora, a estrutura do corporativismo português possuía muitas diferenças. Em que sentido? No sentido de um pragmatismo real. O pragmatismo que existia dentro do fascismo italiano não era um pragmatismo pleno, justamente porque ele buscava ser pragmático, mas pragmático dentro das bases ideológicas. Então, nós vimos na Itália fascista mudanças diversas do modelo econômico, de tal forma de que no início do governo era uma economia mais livre, muito menos estatal. Depois, para a metade do governo, a maior parte do modelo econômico da Itália foi um modelo mais rigoroso, mais firme, mais meticuloso. E já durante o final da guerra, lá para 1944, com a Carta de Verona, chegamos a ter até mesmo uma medida de socialização de certos setores. Uma medida muito mais estatizante. Ou seja, o fascismo ele não tinha receio em alternar o modelo econômico de acordo com a necessidade. Porém, todo e qualquer contexto econômico em que eles adotaram com um viés ideológico. Salazar não tinha isso. Então, assim sendo, ele não se sentia preso à ideia de que todo e qualquer organismo e coisa que se passa em nossa nação deve estar necessariamente vinculado ao Estado. Ele não tinha esse conceito, porque isso é algo que vem do fascismo. Então, assim sendo, o corporativismo português ele possuía a mesma estrutura, ele possuía as mesmas câmaras, ele possuía a Câmara Corporativa, possuía as mesmas corporações, ou seja, organizações para que as ações públicas hajam em conluio com os interesses privados e os interesses privados em conluio com os interesses públicos. Isto é, que um não destoe do outro, que um tenha comando sobre o outro e que um tenha noção dos passos que o outro está dando. Então, em outras palavras, é mais fácil para o Estado investir no setor privado para que ele se desenvolva e é mais fácil para o setor privado ter uma noção e segurança de agir, já que existiu uma grande estabilidade de como agir, de que forma, se vale a pena investir ou não. Dessa forma, você tem uma segurança maior. Porém, nem todas as corporações estavam incluídas dentro da Câmara das Corporações, dentro do ramo estatal, e esta é a grande diferença. Pelo contrário, uma quantidade pequena de corporações iniciava-se vinculada ao Estado, e todas as demais eram completamente livres, orgânicas e independentes, desta vez sendo mais semelhantes até mesmo ao corporativismo medieval. Então, em outras palavras, as ordens sindicais, claro, que agiam dentro da linha, não estamos falando do sindicalismo moderno, não estamos falando das organizações trabalhistas modernas, mas sim das que eram permitidas pelo regulamento da época, elas podiam agir de forma orgânica sem precisar necessariamente ser vinculado aos órgãos estatais, ou agir como se fosse um órgão público. Então,
você poderia formar independentemente um órgão trabalhista. E ele poderia circular dentro, claro, daquilo que é previsto na lei, de forma desvinculada. Agora, quando era visto que certo setor funcionaria melhor desvinculado de um conluio estatal, ele saía desse conluio. E quando era visto que ele funcionaria melhor em conluio com o Estado, então ele entrava para essa organização corporativa. Enquanto, se fosse na Itália fascista, você não teria essa flexibilidade. Mas no salazarismo tinha e funcionou perfeitamente. De tal forma que nenhum setor sobrecarregava o Estado e o Estado em nenhum momento sobrecarregava algum setor que não precisava do Estado para agir. Ou seja, aquele que necessitava o tinha, aquele que não necessitava agia livremente. Mas eu não estou satisfeito com essa explicação. Então eu quero aprofundar de uma forma que se torne mais palpável. Vamos exemplificar aqui de forma fictícia 2 exemplos de corporações. Ou melhor dizendo, vamos exemplificar uma única corporação, para ficar mais didático. Eu vou criar aqui uma corporação dos escultores. Vamos supor, seja grupo de pessoas que trabalham fazendo esculturas e vendendo-as. Bem, o Estado decide então vincular este órgão de trabalhadores junto à instituição estatal para decidir questões salariais, questões de trabalho, de férias e todas as demais coisas. Tal organização terá um vínculo estatal. Em que sentido? O Estado ele vincula os salários de acordo com aquilo que foi decidido para aquela área de trabalho. Vocês definem preços em comum, que são necessários para que todos os vendedores vendam, para que haja uma competição justa, dentre outras questões. Suponhamos que isso funcione bem, certo? E esse conluio de preços, essa organização de preços, funcione de forma perfeita. Mas, suponhamos que com o tempo, com o passar dos anos, seja talvez por um aumento de pessoas trabalhando no ramo, ou por, às vezes mesmo, condições de distância, de trabalho, ou de mudanças até mesmo nos preços ou salários de outras áreas, tal organização não seja mais efetiva e o Estado decida deixar os salários dessa área livres a cargo daqueles que a financiam, aqueles que a movem. Então isso será feito. Então, em outras palavras, vai de acordo com a situação. Mas por que eu fiz toda a simplificação? Apenas para ficar mais palpável. Por mais que seja simples, eu quero que se torne palpável. Eu quero que vocês assimilem essas informações. Eu acho importante. Inclusive, eu li um comentário recentemente de uma pessoa que afirmou que pega um caderninho para anotar as coisas quando ouve nossos podcasts. Isso me deixou muito feliz, de verdade. Porque eu não quero que vejam apenas como entretenimento. Se vocês estiverem assimilando essas informações e levando adiante, eu fico de verdade contente. Porque é justamente a intenção. Tanto que isso que me empolgou a justamente buscar gravar esse podcast que eu estou gravando aqui o quanto antes. Eu normalmente demoraria muito mais para voltar a gravar o próximo por questões de tempo e de outros serviços. Mas, prosseguindo. Com a reorganização da economia, progressivamente tivemos uma melhora na questão do lucro das estatais. Então eu vou pegar aqui mais uma tabela. Essa tabela ela começa em 1928 e depois ela vai até 1940. Em 1928 e 1929, Salazar ainda não tinha assumido as finanças. Temos aqui em 1928 a 1929 o primeiro saldo positivo na economia, que é de 1.500 contos positivos. Detalhe importante, em 1928, Salazar já havia assumido como ministro das Finanças. Então, em 1928, quando Salazar ainda era ministro das Finanças, tivemos o primeiro superávit nas finanças do Estado. O primeiro, assim que ele assume, que é de 1.500 contos. Já de 1929 a 1930, ou seja, 2 anos dele assumir, temos um aumento para 8.500 contos. Ou seja, vai de 1.500 para 8.500 de um ano para o outro. O nível do saldo.
Depois ele dá uma baixada de 5.700 e depois ele dá uma diminuída, aumentada, todas entre 1.000 e pouco e 3.000, quase 4.000. Todas no positivo, nenhuma em déficit, durante 12 anos seguidos. Por fim, em decorrência de todas essas reformas, a taxa de juros foi reduzida de 11% para 3%. Os títulos de valores imobiliários adquiriram uma importante mais-valia, ou seja, geraram lucro. Começamos a ter lucro no setor privado português. Há uma organização e há uma vasta documentação a respeito disso, mas que eu não vou ficar lendo ponto por ponto, mas apenas citá-la. Uma organização do crédito agrícola e industrial. Antes, o funcionamento dos empréstimos agrícola e industrial funcionavam de forma livre e desordenada. Não tinha uma organização, não havia um conluio, mas sim de forma independente. Mas foi colocado a cargo do Estado durante o governo de Salazar. Mas agora, por mais que Salazar seja um antiburocrata, ele promova que o setor privado consiga se desenvolver, consiga ter lucro, que haja uma liberdade maior, ele não era de forma alguma um liberal. De forma alguma ele defendia a ideia de um livre mercado sem qualquer tipo de rédeas ou a ideia de um Estado que não age, de um Estado que seja invisível. E pegarei aqui mais algumas palavras dele. Abre aspas. O Estado tem atrás de si um passado no decurso do qual, por falta de uma boa administração e de recursos, se demitiu das suas tarefas essenciais. Estradas, portos, telégrafos e telefones, obras públicas, hidráulica, ensino, tudo isto estava paralisado. Em compensação, as elevadas taxas de juro e as desigualdades ou a exiguidade dos impostos proporcionavam a alguns uma vida privada muito fácil. Hoje, para recuperar o tempo perdido, o Estado vê-se na obrigação de efetuar grandes despesas e de comprimir mais do que lhe seria necessário se a máquina estivesse modernizada, as economias privadas, sobretudo, aquelas que apresentam um caráter parasitário. E, semelhante ao nacional-sindicalismo, Salazar tinha um projeto de combater a questão da usura, que apenas isso já dá uma melhoria muito grande no setor privado. Salazar ele fez uma manobra um tanto arriscada. Imaginemos que este Estado em questão ele está endividado. E muitos que contraíram dívidas anteriores não conseguiram pagá-las. Então, arrastamos aqui uma dívida muito antiga. Como ter coragem de fazer empréstimos e emitir crédito para que novos empreendimentos surjam se temos os antigos paralisados? Com a nova organização corporativa e a nova organização de finanças do Estado, houve um incentivo e os empreendedores, junto da coalizão estatal, tiveram coragem para fazer novos empreendimentos. E conforme, agora, o saldo do Estado estava positivo e o setor privado tinha lucro, as antigas dívidas começaram a ser pagas. E desta forma, as novas que se contraíram podiam ser facilmente pagas em questão de poucos anos. Já não se tornava mais uma questão de problema. Agora, algo que eu devo ressaltar é que Salazar é um excelente economista. Os textos dele sobre economia são algo muito lindo de se ler. Tanto que, quando ele comenta da questão do liberalismo, ele comenta sobre os problemas dele, só que ao mesmo tempo ele é honesto em dizer a necessidade de que não se sufoque o empreendimento, já que o empreendedor ele é um motor da economia. É necessário que haja a mente criativa, que haja o incentivo e a vontade de empreender, porque o Estado sozinho ele não tem como fazer esses empreendimentos. Eu teria que citar Hayek, por mais que eu deteste Hayek, mas Hayek ele comenta de que a informação, o conhecimento, ele é distribuído na sociedade. O Estado ele não tem todos os conhecimentos necessários para agir e compreender todos os setores. Assim sendo, é justamente por isso que o modelo corporativo mais orgânico que Salazar possui, no qual nem todas as instituições corporativas fazem parte do organismo central, é tão eficiente. Justamente porque aquilo qual o Estado não pode diretamente administrar e são necessários cérebros desconexos para pensar aquela questão em limitado, gera-se e nota-se
um desempenho muito maior, tal qual observamos o mesmo nos outros setores. Mas ele também comenta da questão do protecionismo, pois o protecionismo ele vê-se aqui como uma necessidade. Por qual razão? Pela razão de que os produtos portugueses não conseguem competir com os produtos estrangeiros. Mas, caso o protecionismo exacerbado seja aplicado, isso também não será bom, pois você irá limitar produtos estrangeiros que poderiam servir de auxílio, sem ter a garantia de que necessariamente o mercado português poderá suprir isso. Não estou falando que em todos os casos o protecionismo pesado é ruim, porque no caso da Coreia do Sul, por exemplo, ele foi extremamente efetivo. Então, imagine, inclusive, um protecionismo pesado. Foi o da Coreia do Sul. Ou foi, por exemplo, o dos Estados Unidos, com o modelo do Alexander Hamilton, que teve êxitos também extremamente exacerbados. Mas agora aqui, em relação ao que ele comenta sobre isso, abre aspas, não existe no mundo de hoje um só país que possa afirmar ter uma economia inteiramente baseada na livre troca. Em todo caso, o nosso figura entre aqueles onde o protecionismo é mais moderado. Consideramos um grave erro o protecionismo excessivo, que vemos desenvolver-se por toda parte fazendo tábua rasa das condições naturais de existência dos povos e deformando com prejuízo à humanidade o caráter particular das diversas economias nacionais. Em vez de resolver os problemas de momento, a criação de economias fechadas, a que procede a maior parte das nações, quer como reação contra outras, quer como fito de organizar sua defesa militar, só servirá para suscitar outros problemas no futuro. Nessa difícil conjectura, resistimos o mais que podemos às restrições, tarifas aduaneiras, contingentes e limitações do comércio de divisas. Somos, a par de alguns outros países, dos raros pontos do globo onde é respeitada a liberdade de importação, de exportação e do comércio de divisas. Salazar está longe de ser liberal. Salazar está longe de ser um minarquista, porque seu Estado é forte. Mas está extremamente longe de ser um burocrata. Agora, uma tarefa importante do Estado português é justamente a de não necessariamente decidir o rumo dado à economia. Então, em outras palavras, quando se cria o grande projeto de reorganização nacional, ele não é feito como geralmente costumam fazer certas economias, com um objetivo messiânico pré-determinado. O que quero dizer com isso? Por exemplo, o fascismo italiano, como um de seus grandes defeitos, que é a sua raiz ideológica forte, ele não se satisfará com o modelo econômico caso ele não siga necessariamente as rédeas que ele precisa seguir. Ou seja, não se satisfará se toda a estrutura estiver englobada dentro da esfera estatal, no sentido de alguma forma, ter uma regulação ou a rédea deste. Mas assim sendo, todos os atos feitos nesse Estado conspirarão para que este seja a finalidade dele, certo? Ou seja, ele possui um telos econômico final, para o qual se destinam cada um dos setores econômicos. Da mesma forma, no socialismo, com a ideia de socializar todos, com a ideia do materialismo histórico dialético, todas as forças produtivas unem-se e movimentam-se de forma a convergir nesta ideia histórica. Agora, já no Estado português de Salazar, não temos isso. A economia, ela possui uma liberdade por parte do criador, do empreendedor, de escolher como será o ramo individual de cada setor. E o Estado possui aqui um papel não de manter-se distante, não de manter-se ausente, mas sim de proteger e organizar segundo a vontade popular. Então, se almejamos uma real democracia, esta é uma real democracia. Pois aqui, de fato, a vontade do povo é atendida, mas por organização do Estado, dentro de uma única posição política, e não em diversas. Sobre a questão da organização corporativa, Salazar comenta, abre aspas, a organização corporativa não é obrigatória em Portugal, a não ser em casos
em casos assaz raros, onde, sem ela, a produção se encontraria paralisada. O Estado deseja que tenha sempre lugar uma salutar concorrência e quer, acima de tudo, que em cada setor as iniciativas privadas possam desenvolver-se livremente. O Estado abstém-se assim de dirigir ele próprio a corporação, reservando-se apenas o direito, que considera um dever, de velar pela aplicação das leis e de proteger os interesses da coletividade. Ir mais longe seria, em sua opinião, trazer prejuízo à vida social e dificultar o papel do governo. Nesse sentido, esse modelo é muito superior ao da economia fascista italiana, justamente porque, na italiana, muitas vezes a Câmara Corporativa acabava se tornando um órgão do Estado de tal forma que aquele setor econômico já não servia mais o interesse realmente público, mas estatal. Né? E eu estou aqui diferenciando estatal de público, porque por público eu compreendo aquilo que dirige-se à população, seja pelo setor privado ou seja por quais setor que sejam. Né? Tal como a nomeação, por exemplo, direta do líder da corporação pelo Estado, algo que aqui já não ocorria, porque havia a organicidade do corporativismo medieval, que faltou no corporativismo fascista, quando o corporativismo fascista tentou criar uma reorganização daquele modelo anterior aos moldes estatais. Mas o que faltou foi a virtude, foi o mesmo meio termo, a temperança. E por que eu estou citando tanto as diferenças que temos do corporativismo português para o fascismo? Justamente porque o corporativismo português, o modelo de Salazar, não é fascista, é nacionalista. E é o modelo, talvez dentro da posição, um dos melhores que existem do ramo nacionalista, que tenham sido aplicados. Então, outra coisa que nós podemos ver, por exemplo, em grande contraste, é um contraste com as ideias de Giovanni Gentili. Enquanto no fascismo italiano, Giovanni Gentili ele propunha que o Estado ele fosse o organizador da nação de tal forma que os indivíduos eles crescessem já com uma educação voltada pelo Estado, já Salazar vai dizer o contrário, abre aspas. O Estado não é, em Portugal, o educador por excelência. A função educativa é, antes de mais, da competência da família, com a qual o Estado colabora, só a substituindo em caso de inexistência ou incapacidade. O Estado português de Salazar é o Deus, Pátria, Família por excelência. E ele comenta, abre aspas, somos, pois, contra todos os internacionalismos, contra o comunismo, contra o socialismo, contra o sindicalismo libertário, contra tudo que diminui, divide, desagrega a família, contra a luta de classes, contra o sem pátria, o sem Deus, contra a escravatura do trabalho, contra a concepção puramente materialista da vida, contra a força como origem do direito, somos contra todas as grandes heresias do nosso tempo, tanto mais que não há prova de existir um único lugar no mundo onde a liberdade para propagar tais heresias tenha constituído uma fonte de bem. Esta liberdade, quando se a concede aos bárbaros dos tempos modernos, só serve para minar os fundamentos da nossa civilização. Outra fala dele, a unidade moral e religiosa já não existe infelizmente em parte alguma, mas cada nação possui ainda uma reserva de sentimentos cuja nobreza deveria ser exaltada para que não se perdesse. Mais uma fala do próprio, abre aspas, um dos grandes erros do século XIX foi considerar que o parlamentarismo inglês, a democracia inglesa, constituíam um regime capaz de se adaptar a todos os povos europeus. Eis aqui o resultado. A democracia parlamentar conduziu por toda parte à instabilidade e à desordem, ou, então, transformou-se numa espécie de dominação absoluta dos partidos sobre a verdadeira nação. Salvo, talvez, na Suíça e em alguns países do norte, onde as condições especiais da vida e da história permitiram às instituições democráticas aclimatar-se e funcionar. Governos ditatoriais não deixavam de surgir aqui e ali, quando o mal se tornava insuportável. Restabelecia a ordem, reorganizavam a vida, reparavam os danos e depois tudo recomeçava. Esse trecho do Salazar eu acho muito importante de analisar, eu vou reler de novo com vocês. Restabelecia a ordem,
reorganizavam a vida, reparavam os danos e depois tudo recomeçava. Em outras palavras, sempre houve esse molde. Chegava alguma grande ideologia ou um novo governo querendo se mostrar popular, falar que olha como somos democráticos, olha como defendemos o povo, olha como somos bons. E o que eles trazem com essas falsas ideias de liberdade, libertinagem? Eles trazem a desgraça, a crise econômica, a desorganização moral, social, política e familiar. Até que, no final, no meio desse caos, sempre surge um ditador e põe ordem em tudo. Acaba com a crise. Incrivelmente, até mesmo quando esse ditador é um sádico, ou seja, quando é um mau ditador, ele acaba com a crise. Não estou dizendo que é bom que ele seja sádico. Mas o ponto é, e o que acontece quando este indivíduo finalmente corrige o país? Exatamente. Ele cai o antigo modelo democrático, livre, da liberdade libertina, onde todos são felizes para sempre, volta novamente e o mesmo caos de antes é reinstalado. Como um ciclo, como uma praga, como um câncer, que nunca é cortado. Sempre resta alguma raiz dele. E praticamente todo país tem uma história como essa. Praticamente todo país teve um período desse. Abre aspas, nós somos antiliberais, porque queremos garantir estas liberdades, enquanto que o liberalismo nos privou de algumas das quais nós possuímos e se mostrou incapaz de nos assegurar aquelas que teríamos podido obter. Somos antidemocratas, porque a nossa democracia, que aparentemente se apoiava no povo e pretendia representá-lo, chegou ao ponto de não se lembrar do povo e não ser no momento das eleições, ao passo que nós queremos elevar o povo, educá-lo, protegê-lo, arrancá-lo da escravidão da plutocracia. Próxima. O liberalismo acabou por cair no seguinte sofisma: não há liberdade contra a liberdade, mas, em harmonia com a essência do homem e as realidades da vida, nós diremos: só não há liberdade para contrariar o interesse comum. Pegaria agora de outro trecho, que é um trecho que ele comenta em um discurso a respeito das corporações. Abre aspas. Em resumo, pretende-se construir o Estado social e corporativo em estreita relação com a constituição natural da sociedade. As famílias, as paróquias, as comunas, não em sentido comunista, comunas são comunidades, apenas para ressaltar. As corporações, onde se encontram os cidadãos, com as suas liberdades jurídicas fundamentais, são os organismos que compõem a nação, e como tal, devem intervir diretamente na constituição dos corpos supremos do Estado. Eis uma expressão mais fiel que qualquer outra do sistema representativo. No modelo salazarista, a economia não age pela economia, mas com seu objetivo real, que é justamente a saúde, a manutenção da organização social, as condições da família, do trabalho, da dignidade humana. Um Estado onde a economia é livre de ideologias, é livre de pragmatismos, onde a ideia da representatividade, ela realmente representa, onde o Estado age na certa medida que deve agir, e onde a empresa privada age na perfeita medida também de onde deve agir. Em outras palavras, como o próprio nome diz, um Estado novo. Não mais me destrincharei agora a falar da questão econômica, mas sim falarei agora de algumas questões sociais. Pois bem, muitos daqueles que até aqui acompanharam, certo, viram as questões econômicas, podem olhar e dizer: ok, legionário, eu entendo. Explicou a questão do desenvolvimento econômico, a organização social é muito bonita, a noção de representação popular é bonita, mas, como ficam as outras informações? Que outras informações? Caso você aí pesquise o nome de Salazar, obviamente o nome dele vai ser bem endemoniado.
Vai ser bem endemoniado. E vocês encontrarão alguns mitos muito comuns espalhados sobre ele que justamente eu gostaria de tratar. Em realidade, nem todos são mitos, mas são certas coisas que para o mundo de hoje são ruins, mas que, com todo respeito, eu considero excelentes. A primeira questão é que a política de Salazar era estritamente católica. Assim sendo, recobrou-se os valores da família e da castidade. E isso é algo muito interessante de ressaltar. O sexto mandamento, ele se tornava quase como que algo institucional. Então, não é como hoje em dia, por exemplo, que a modéstia ela se torna algo inexistente e com a palavra mesma não teria qualquer significado, pois sequer sabe mais o que isso é hoje, ninguém a pratica. Você jamais naquela época encontraria uma mulher usando um shortinho curto, justamente porque isso poderia penalizar como um crime. Vocês podem talvez pensar que estarem ouvindo errado, mas sim, exatamente. Você não podia usar uma roupa de forma vergonhosa, só que isso valia para os homens também. O homem também não podia se mostrar tanto de uma forma que fosse indecente. Então, eu vou começar aqui citando uma lista de multas quanto a essas questões. Bem, é muito comum que as pessoas elas gostem de se afastar para lugares mais afastados ou no mato para tentar fazer algo errado em lugar público. Ou num lugar mais afastado, mais escondido. Em Portugal, isso não era possível naquela época. Então eu vou ler para vocês a portaria 69.035 de 1953. Abre aspas. Verificando-se o aumento de atos atentórios à moral e aos bons costumes que dia a dia se vem verificando nos logradouros públicos e jardins, e, em especial, nas zonas florestais Monte Carlos, Parque Silva Porto, Mata da Trafária, Jardim Botânico, Tapada da Ajuda e outros, determina-se a polícia e guarda florestais uma permanente vigilância sobre as pessoas que procurem frondosas vegetações para a prática de atos que atentem contra a moral e os bons costumes. Assim, em aditamento, aquela postura número 69.035, estabelece-se e determina-se que o artigo 48 tem o cumprimento seguinte: mão na mão, 50, mão naquilo, sim, está escrito mão naquilo, não estou censurando, está escrito dessa forma, 15 do valor aqui, não sei qual moeda é essa, 3, aquilo na mão, 30, aquilo naquilo, 50, a multa, e o aquilo atrás daquilo, 100, a multa. Com a língua naquilo, 150 de multa, preso e fotografado. Em outras palavras, só para avisar, se você estiver reclamando que, mas não pode nem beijo em público, amigo, pudor é um lugar público. Uma coisa é você fazer dentro de casa, com a sua esposa, com uma pessoa que você é casado, entende? Com um intuito casto, procriativo. Outra coisa é fazer em público. Em público não tem necessidade disso. Agir como bons amigos, entende? Mas enfim, prosseguindo com isso, temos uma questão muito interessante, que é a questão dos trajes de praia. Bem, hoje em dia, na praia as mulheres usam biquíni. E só para vocês que não sabem, tá? Biquíni é pecado, tá? Então se alguém que estiver ouvindo isso aqui for mulher e usa biquíni, você não pode usar ele, você está pecando mortalmente. Você pode buscar, por exemplo, um tanquini, que ele cobre boa parte do corpo, cobre inclusive a barriga, cobre parte das coxas, ou um burkini, que ele cobre bem mais. E acredite, você vai se sentir mais confortável com isso, né? Mas enfim, prosseguindo aqui. Isto aqui nasce do Decreto-Lei 31.247, de 5 de maio de 1941. Abre aspas. Isso aqui é sobre a vestimenta masculina nas praias. O fato inteiro em que o pano anterior se prolonga cobrindo toda a frente do calção, de costura a costura lateral,
O calção deve ser justo à perna, de corte direto, e terá um comprimento de perna mínimo de 2 centímetros. A frente do fato, qualquer que seja a forma do decote, deve cobrir a parte anterior do tronco, tapando os mamilos. As costas podem ser decotadas até a cintura. Agora para as mulheres, abre aspas. O fato de banho deve ser inteiro e ter saiote fechado, ou seja, um saiote, tá? Não é aquela coisa, vocês entenderam, que nem um colã. Não, ele tem uma saiazinha também para disfarçar. Prosseguindo. O calção interior é justo à perna, de corte direito, e deve ter o comprimento de perna mínimo de 2 centímetros. O saiote, que pode ser independente do corpo do fato, terá o comprimento necessário para exceder pelo menos de 1 centímetro a extremidade inferior do calção depois de vestido. A frente do fato deve cobrir a parte anterior do corpo, não podendo o decote ser exagerado, a ponto de descobrir os seios. As costas poderão ser decotadas até 10 centímetros acima da cintura, sem prejuízo do corte das cavas, que devem ser quanto possível cingidas às axilas. Porém, tais restrições, elas eram retiradas de garotas até os 10 anos e de garotos até os 12 anos. Eles eram dispensados de tais normas. Então, em outras palavras, em Portugal salazarista, defendia-se de uma forma pesada a questão do pudor, da modéstia e dos valores familiares. Agora, né? Caso queiram e achem necessário fazer um vídeo demonstrando de forma racional a necessidade de tais coisas, eu posso fazer. Né? Claro, eu não estou aprofundando nessa questão moral, de isso ser ou não moral, porque eu acredito, certo? Parto do ponto de todos aqueles que nos seguem aqui, já tem este mesmo conceito de valores. Né? Claro, como eu costumo dizer aqui, eu não quero que o canal fique numa bolha. Eu quero que ele se espalhe, eu quero que ele chegue em mais pessoas, não tenho medo disso. Na verdade, eu desejo isso. Eu quero que ele chegue justamente fora desta bolha que nos segue. Não tenho problema disso chocar alguma pessoa moderna, alguma pessoa mais moderna ver o vídeo e ficar chocada, assustada e falar, nossa, como eles são retrógrados. Não tenho problema com isso. Isso acontecer é melhor, dá mais engajamento, chama mais atenção para que as pessoas possam ver as coisas aqui tratadas. Mas, caso queiram que eu faça um vídeo inteiro sobre castidade, modéstia, família, eu vou fazer. Né? Inclusive, eu estou planejando fazer isso. Explicar por que certos atos antes do casamento são imorais e demonstrar isso de forma racional. Ou seja, não quero demonstrar o porquê disso ser imoral apenas por uma visão teológica, mas sim racional. Ou seja, você sendo ou não católico, você compreender a necessidade disso. Né? Mas guardo isso para outro vídeo. Mas enfim, estando tratada a questão de como era tratado o pudor e a modéstia, alguns detalhes sobre as salas de aulas, e o site aqui que trata isso de uma forma como se fosse tão horrenda e tão maligna, mas eu vejo isso aqui e eu fico contente. Enfim, decreto número 25305 de 1934, de 9 de maio. Ele destina o mobiliário mínimo para o funcionamento de uma sala de aula. Abre aspas. Devidamente emoldurado o retrato do chefe do Estado e resguardado em redoma conveniente uma bandeira nacional. E, além disso, claro, deveria haver um crucifixo na sala como uma dos principais artifícios de sala. Então aqui eles citam um livro de leitura para se ler antes da aula. E o diálogo segue da seguinte maneira, abre aspas, todos dizem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E o professor responde, Jesus, Divino Mestre. Então todos dizem, iluminai a minha inteligência, dirigi a minha vontade, purificai meu coração, para que eu seja sempre cristão, fiel a Deus e útil à pátria. E todos dizem, e todos rezam, o Pai Nosso, o Ave Maria e o Glória. E, após a aula, professor, graças vos damos, Senhor. E então todos dizem, por todos os benefícios que nos tens de concedido, amém. E o professor diz, abençoai, Senhor. Então todos dizem, por fim, a vossa igreja, a nossa pátria, os nossos governantes, as nossas famílias e todas as escolas de Portugal. Então rezem um Pai Nosso, um Ave Maria e um Glória. Então eu olho para isso e penso, poxa, como que pode ser isso uma crítica? Eu queria algo assim. E eu recomendo vocês fazerem isso, viu? Rezem antes de qualquer coisa que vocês vão fazer. Vocês vão comer? É bom rezar.
Vocês vão ter uma aula, reza para você conseguir captar informação, para se concentrar, para conseguir se disciplinar nas pequenas coisas. Você vai fazer um estudo, reza antes de estudar, pede intercessão de São Tomás. É a melhor intercessão que você pode pedir para quando você for estudar. Mas agora eu vou tratar de uma questão mais séria. Bem, uma mentira que eu lembro que a primeira vez que eu vi ela foi, acho que não lembro, deve ter sido há uns 2, 3 anos atrás. E quando eu escutei ela eu fiquei surpreso, fiquei realmente surpreso em ter escutado ela. Né? Que, bem, justamente porque ela é uma mentira grave, não porque ela é uma mentira grave, mas porque a matéria da mentira é grave. Porque se for real, então temos algo problemático aqui. A mentira em questão, né, ela é propagada em vários lugares. Se você pesquisar sobre ela, você encontra facilmente sites querendo propagá-la. E ela também é citada até mesmo em fontes gerais. Então, por exemplo, se você pesquisar sobre Salazar e aparecer uma aula de algum professor em algum lugar, ele provavelmente vai citar essa informação. E a informação é o seguinte: afirma-se, e vocês provavelmente já devem ter escutado isso, que em Portugal de Salazar, até em 1974, permitia-se que o marido matasse a mulher caso ela fosse pega em flagrante de adultério. E isso era feito sem que ele recebesse qualquer punição. Agora vamos analisar. Isto é verídico ou não? Para isso, teremos que recorrer justamente a essa Constituição e analisar com muita calma para ver se isso é real ou não. Pois bem, depois discutiremos a questão moral. Tal ideia ela está prescrita, porém com certas distorções, e já iremos tratar, no Código Penal de 1886. Em 1886, Salazar ainda nem estava no poder. Praticamente estávamos bem antes, até mesmo da Primeira República Portuguesa. Ainda faltariam, o quê? 7, 8, 9, 10, 11... Faltariam aproximadamente uns 20 anos para que se instaurasse a República Portuguesa ainda. Ou seja, esse Código Penal que instituiu tal coisa não foi criado por Salazar e veio muito antes dele. Agora, vamos analisar mais a fundo isto aqui. Pois bem, o artigo diz o seguinte: o homem casado que achar sua mulher em adultério, isso no artigo 372, cuja acusação lhe não seja vedada, nos termos do artigo 404 e 2º, e nesse ato matar ou a ela ou ao adúltero, ou ambos, ou lhes fizer alguma das ofensas corporais declaradas nos artigos 360, número 3, números 3º a 5º, e 361 e 366, será desterrado para fora da comarca por 6 meses, ou seja, será colocado para fora da fronteira, para fora de Portugal. Só que há um pequeno detalhe. O artigo também define, depois, as mesmas disposições se aplicarão à mulher casada, que no ato declarado neste artigo matar a concubina teuda e manteuda pelo marido na casa conjugal, ou ao marido ou ambos, ou lhes fizer as referidas ofensas corporais. Ou seja, tal situação não valia apenas para o homem que matar a esposa, mas também para a esposa que matar o marido. Mas é propagado que o direito era dado apenas ao homem, e não é direito de matar, possui uma punição. Claro, leve. Né? Ela dá uma certa justificada por se tratar de adultério. Se é moral ou não, não vou discutir nesse vídeo, não é o ponto. Mas a questão é, a lei não foi promulgada por Salazar, ele não criou essa lei, e não, a lei não era só para o homem. Não era uma lei que apenas o homem podia fazer isso. A mulher também podia, porque o adultério é tratado de forma grave. E falando em adultério, outra questão interessante sobre o salazarismo é que no salazarismo as relações sexuais antes do casamento eram crime. Um indivíduo não poderia relacionar-se com uma mulher com a qual ele não fosse casado. Então, em outras palavras, Salazar praticamente criou não somente o remédio para um desenvolvimento populacional saudável, como também o maior remédio que existe para qualquer DST e qualquer desordem sexual.
todo e qualquer problema que muitos países geram com questão de aborto, com questão de problemas familiares, de pais muito jovens, de problemas de relacionamento, foram matados na canetada. De uma forma muito simples. É crime. É crime o ato sexual fora do casamento. E estes, meus caros, meus caros, foi o salazarismo, foi o Estado Novo Português. Claro, eu romantizei ele muito aqui, não estou falando que é um regime perfeito, não estou falando que é um regime livre de defeitos, mas 98, 99% das coisas que dizem são falsas. Né? Quem sabe num futuro voltemos a falar do tema, eu não sei se vocês vão gostar tanto desse podcast, mas lembrem-se, por favor, de dar sempre o feedback. Caso você costume assistir os vídeos daqui e nunca comente, por favor, comece a comentar. Eu insisto, eu gosto muito de ler os comentários e eu gosto que haja interação. Eu sinto uma alegria muito grande de poder ver comentários nos vídeos. Então, quem quiser comentar, por favor, comente, que é sempre muito útil para nós sabermos se estamos indo em um bom ou mau caminho, até porque quando não tem muito comentário, a gente não sabe se está tendo retorno, não sabemos sequer se tem gente realmente assistindo, né? Então, somos muito gratos a todos aqueles que nos acompanharam. Assim sendo, este foi o podcast de hoje. Fiquem com Deus e salve Maria. Peço perdão caso eu tenha alguma coisa na qual eu tenha me exaltado. Se em alguma questão que eu tratei eu fui muito parcial, também peço perdão. E aqueles que quiserem me corrigir em algum dado, alguma informação, por favor, o façam. Né? Depois, os dados que eu usei eu vou separar. Se eles não estiverem, se os dados e fontes que eu usei não estiverem aí dispostos na descrição quando o vídeo for postado, mais tarde vai estar aí. Né? Também depois eu quero revisar os vídeos anteriores que eu publiquei, né, para ver se algum deles não está com as fontes colocadas e ver se eu ponho. Né? Enfim, tenham um excelente dia, tarde, noite, seja como for, fiquem com Deus, não comam carne na sexta, mantenham-se, cuidem de sua castidade e fiquem com Deus.